Paz mais uma vez, tudo bem com vocês? Passaram bem a semana? Tomara que sim, é uma honra muito grande estar aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus com vocês. E eu já quero declarar no espiritual para vocês também que eu estou aqui não porque eu sou importante, porque o mais importante de todos é Jesus. A gente está aqui só para compartilhar a palavra de Deus, né? Eu agradeço o pastor, a pastora e os irmãos pela disposição de me ouvir nessa noite, aquilo que eu tenho para compartilhar. E eu gosto de citar, depois que eu tenho estudado o livro de Romanos, eu estou apaixonada, acho que eu já falei isso para vocês no livro de Romanos, e Paulo disse que ele queria ir até Roma com os irmãos, compartilhar, repartir bênçãos espirituais. Ele fala dom espiritual, mas são bênçãos espirituais, dádivas espirituais. E para quem que ele queria compartilhar essas bênçãos e essas dádivas espirituais? Para que eles pudessem se fortalecer e serem encorajados mutuamente pela fé. Então é para isso que é o objetivo, o meu objetivo dessa noite é compartilhar com vocês uma bênção espiritual, para que você seja encorajado, seja fortalecido juntamente comigo pela fé em Cristo Jesus. E é para compartilhar aquilo que a gente tem vivido dentro da nossa casa, lá no seio da nossa família, eu, Alexandre e o Victor. E aí eu já quero compartilhar uma bênção com vocês, que não é uma bênção espiritual, mas é uma bênção física mesmo. A gente faz um ano que a gente fez uma entrevista para colocar o Victor na PAI. Vocês sabem que a PAI é um centro de referência para criança com alguma deficiência, com alguma especialidade, né? E a gente fez uma entrevista no ano passado, eu fui ao CRAS, fiz todo o processo, e a graça de Deus, o carinho e o cuidado de Deus é tão grande que ele conseguiu uma vaga. Amém. Amanhã a gente vai fazer uma entrevista, avaliação lá na PAI, então ele provavelmente vai ser assessorado com tudo aquilo que ele precisa lá na PAI, que é o melhor centro, né, para criança, para tratamento tanto de autismo como déficit de atenção, síndrome de Down, tudo que eles puderem atender, eles atendem, e a gente conseguiu essa vaga, esse carinho, a gente vê o cuidado de Deus. Sim. Bom, deixa eu tomar uma água, que eu vim correndo. A última vez que eu estive aqui, eu falei sobre as Bíblias e os caderninhos. Não sei, não lembro quem que estava aqui. Eu falei, tá, né, pastor? Sobre a gente ter a nossa Bíblia e a gente ter os nossos caderninhos, né, caderninhos diários, para que a gente anote, para que a gente estude a palavra de Deus. Eu, sinceramente, espero que vocês tenham se inspirado no que eu falei e que hoje, né, nesse tempo que eu não preguei, que eu não estive aqui, vocês tenham adquirido o seu caderno de anotações diárias, né, das suas devocionais. Para quem não estava aqui, quando a gente lê a palavra, quando a gente estuda a palavra e quando a gente escreve, a gente aprende 25% a mais do que uma pessoa que só lê ou só escuta. Então isso é muito importante para gravar na nossa mente a palavra de Deus, o nosso aprendizado. Caso você ainda não sentiu essa vontade, eu peço que o Espírito Santo coloque essa vontade no seu coração e que eu faça aqui mais uma vez o meu incentivo. Não precisa ser caderno, gente. O Alexandre me xinga porque ele disse que coitada das árvores. Porque eu acho que eu tenho uns 20 cadernos lá em casa, porque eu gosto de folha. Pode ser um bloco de notas no celular. Ele anota tudo no celular, pode ser, não tem problema. O importante é anotar, pode ser no notebook. O importante é anotar. Então, queria compartilhar também aqui que como parte desse incentivo, eu não estou fazendo propaganda, estou falando como parte de um incentivo para o crescimento da igreja, a gente montou aquele cantinho lá de Bíblias e livro para os irmãos. O que eu tenho trazido aqui é para edificar o corpo de Cristo. São livros que provavelmente vocês não teriam acesso, tá? Porque esse pessoal que eu sigo, o Jesus Cop, ele geralmente trabalha com o pessoal mais jovem. Mas o conteúdo deles é muito bom, serve para todas as idades. Então ele tem vários livros, tem livro que fala de igreja, de família, de propósito, tem livro que fala de disciplina espiritual, tem várias Bíblias bem diferentes, com versões diferentes, para que a gente não fique só uma versão. Às vezes você lê e você não entende. Pode ser que uma outra versão, uma versão transformadora, uma versão na linguagem de hoje, uma outra versão pode ser melhor para você, para o seu entendimento. Então, aquele canto lá, o objetivo dele não é ganhar dinheiro, irmãos. Eu não estou ganhando dinheiro com aquilo lá, na realidade. A gente está pagando, às vezes, até do
do próprio bolso, mas é um incentivo para os irmãos lerem. Como eu falei, a Bíblia é um livro, livros são bons para a gente ler, né? A Bíblia é fundamental, mas livros também são muito bons. E a gente tem livros lá de R$13 e tem os livros até para doação, a gente tem ali, eu consegui alguns. Tem as revistas da Escola Dominical de anos atrás, se você quiser pegar para você estudar na sua casa, junto com o seu caderno. Então eu quero incentivar aqui, como o ensino me chama muito, eu até creio que seja parte do meu ministério, lá dos 5 ministérios, que é o de ensino, que é uma coisa que eu gosto de falar, de esforçar. Então eu quero encorajar os irmãos a estarem lá dando uma olhadinha. Se tiver algum problema, não tem problema, pode falar comigo que a gente dá o jeito. O importante é se você quer ler, se você quer começar a fazer isso que é o mais importante, isso que eu quero encorajar. E nesse caminho que a gente faz, nesse caminho de propósito, né, de nos tornarmos homens, mulheres, crianças e jovens mais parecidos com Jesus, eu quero trazer essa palavra no dia de hoje. Mas antes, o meu ajudante lá está cuidando do filho, mas... Deixa ele, amor, ele não está atrapalhando. Se ele atrapalhado, aí alguém pega ele. Coloca ali para mim o primeiro slide, amor. Hoje eu quero trabalhar um pouco com o slide com vocês, que eu quero mostrar algumas coisas. O primeiro texto é Romanos 12:2. Romanos 12:2 diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos ser encorajados, precisamos ser fortalecidos para a gente viver e experimentar a vontade de Deus na nossa vida. Para isso nós precisamos deixar, tá ali, mas deixar que Deus nos mostre quais são os padrões do mundo que ainda estão resistindo em nossas vidas, em nossas mentes, em nossos hábitos, na nossa rotina, para que Deus possa quebrar, né, e nos transformar pela renovação da nossa mente. Deixar muitas vezes o que nós achamos, deixar o que nós resolvemos, deixar o que nós insistimos e entregar tudo a Ele, a nossa vida, a nossa agenda bem flexível e bem aberta, para que a gente possa ouvir a voz de Deus e deixar assim que a gente alinhe a nossa vida com a vontade dEle, para que a gente possa experimentar aquilo ali, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A minha primeira pergunta, ou a minha primeira deixa nessa noite, é qual é a nossa disposição de deixar que Deus faça alguma coisa aqui nessa noite. Que não haja resistência em nossos corações, que não haja nada que nos impeça nessa noite de ouvir a voz de Jesus, que está aqui neste lugar ministrando as nossas vidas, para que Ele nos transforme pela renovação da mente através da palavra, para a gente experimentar aquilo ali, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Essa é só uma introdução. Nós vamos agora para o texto bíblico. Nós vamos mexer bastante com a Bíblia hoje. São 2 textos, principalmente, que eu quero que vocês deixem marcados, que é Mateus, no capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, 24. Esse é o primeiro texto que nós vamos ler? Ainda não, amor, deixa do outro. Isso. Eu te aviso, tá? Mateus 7, 24 até o 27 diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, diga isso comigo, ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, diga homem prudente, isso, que construiu a sua casa, diga a sua casa, sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras, diga de novo, ouve
estas minhas, isso, e não as pratica, será comparado ao homem insensato. Diga isso. Homem insensato. Isso. Que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Agora vamos lá para Lucas. Vou deixar, pastor? Deixa ele. Lucas 6. Lucas 6, 46. Lucas 6, 46. Vamos dizer junto o versículo 46? Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Este é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerce, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Bom, deixa marcado esses dois textos. Esses dois textos, eles estão escritos dentro do Sermão do Monte. Lá no livro de Mateus, ele vai do capítulo 5 até o capítulo 7. E aqui no livro de Lucas, ele é diferente, ele é mais curto. Ele só está dentro do capítulo 6. E Jesus conta essa parábola, essa história desses dois homens. E aqui eu quero que a gente abrange a questão do ser humano, né? Não vamos pensar em gênero, vamos pensar no ser humano. E esses dois homens precisam construir uma casa, mas eles tomam ações diferentes, eles tomam atitudes diferentes, prioridades e responsabilidades diferentes um do outro quando eles constroem essa casa. Eles precisam construir a mesma coisa, uma casa, mas eles têm ações diferentes. E Jesus, com essa parábola, quando ele conta essa parábola, ele quer ensinar algo de grande valor para aqueles que estão ouvindo essa palavra. E hoje a mesma coisa, eu quero que você me escute, mas que você pense que é Jesus que está falando com você nessa noite, porque é Jesus que está falando com você. É a palavra dele que vai nos transformar, que vai nos renovar e que vai nos ensinar aquilo que nós precisamos aprender e não aquilo que nós queremos aprender. Então, se preparem, porque pode ser desconstruída uma casa para ser construída uma casa hoje, nesta noite. Então, desse texto, eu tirei lições, 6 lições, que eu quero compartilhar com vocês. Você já deve ter ouvido muita coisa sobre esse texto, mas eu creio que a palavra do Senhor, ela se renova. Então, que você possa ter um novo entendimento nessa noite, nessa palavra, amém? A primeira lição, pode botar uma para mim. A primeira lição é para quem Jesus quer contar essa palavra. Para quem Jesus está contando essa parábola. Aí a gente precisa voltar um pouquinho. Nós precisamos voltar um pouquinho ali no capítulo 5 do livro de Mateus, no verso 1. Capítulo 5 do livro de Mateus diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e ele se assentou. E os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Há um direcionamento nas palavras de Jesus. Há uma direção nos ensinamentos de Jesus. A multidão ela até escuta o que está sendo falado ali, mas há um direcionamento. Pelo menos em meu entendimento, há um direcionamento das palavras de Jesus. Diz que os seus discípulos se aproximam, sentam aos seus pés e ele passa a ensiná-los. Discípulos, aos seus discípulos. O que a palavra discípulo significa? Aprendiz, seguidor. Naquela época, discípulo era aquele aluno que colava no mestre para aprender tudo sobre o seu mestre. Porque o grande objetivo da sua vida, o grande objetivo da vida do discípulo
está fazendo a mesma coisa com a gente o que ele fez lá no Sermão da Montanha, lá no Sermão do Monte com seus discípulos. Hoje, ele se direciona também aos seus discípulos. Então, para quem Jesus quer contar essa história hoje? Para os seus discípulos, para aqueles que querem ouvir, para aqueles que querem aprender, para aqueles que querem segui-lo e para aqueles que querem ser como ele. Então, este ensinamento é para todo aquele e aquela que está disposto a ser um discípulo, a ser um aprendiz e a ser um seguidor. Então, a primeira lição que eu tiro é: para quem Jesus quer contar essa parábola? Para os seus discípulos. E aí a minha pergunta é: tem discípulos de Jesus aqui nesta noite? Amém. Aleluia! Então é para esse que ele vai falar. Não que os outros não vão ouvir. Eu falei, não é que a multidão não escuta, a multidão também escuta. Lição 2, passa aí para mim, amor, por favor. De quem Jesus está falando? A gente precisa entender que Jesus está contando uma parábola. Tem algum motivo, e esse motivo é para nos chamar a atenção. E por que ele quer chamar a nossa atenção quando ele conta essa parábola? Para a gente se identificar na parábola. Eu acho que o principal objetivo de Jesus é que a gente se identifique na parábola. Daí ele fala sobre esses dois homens. Como eu falei, a gente está falando sobre o ser humano. E esses dois homens têm a mesma tarefa, construir uma casa. Eles têm os mesmos recursos e eles têm o mesmo tempo. E para que a gente possa se identificar cada vez mais ainda com esses sujeitos, né, ele coloca um nome: prudente e insensato. Ele dá nome a esses dois sujeitos. E aí eu quero colocar aqui uma observação bem importante, que é para quem Jesus quer falar. Jesus está falando para o prudente e para o insensato. Ele não está falando para o prudente e para o ímpio. Quem são os ímpios? Os não cristãos, os gentios, vamos dizer assim, que eles chamavam. Ele não está falando para o prudente e para o não crente. Ele não está falando para o cristão e para o não cristão. Ele não está falando na realidade, do cristão e do não cristão. Ele está falando daqueles que têm os mesmos recursos, que é o quê? Ouvir as palavras de Jesus. Aqueles que escutam as palavras de Jesus. Tanto o prudente como o insensato são aqueles que escutam a palavra de Jesus. E o que então a gente entende? Que Jesus não está falando que o homem que construiu a rocha construiu a casa na rocha é o crente, e o homem que construiu a casa na areia é aquele que não é cristão, que não está aqui. Não, eu entendo que aquele que escuta as palavras de Jesus. E quem são os que estão ouvindo as palavras de Jesus hoje? Hoje nós estamos aqui ouvindo as palavras de Jesus. Então Jesus está nos dando um alerta, ele está tentando chamar a nossa atenção para que a gente se identifique nessa parábola com o prudente ou o insensato. Então, de quem Jesus está falando? Ele está falando da gente. Ele está falando para nós, de nós. E eu já fiquei pensando, se ele é um baita do fofoqueiro, né? E ele é um bom fofoqueiro, porque ele fala de nós para nós mesmos. Esse é o melhor fofoqueiro que tem. Então, brincando, ainda falando com ele, isso é brincadeira, mas é verdade. Ele está falando de nós para nós mesmos. Ele quer que a gente se identifique nesse texto. Então, esse texto não é, irmãos, direcionado a pessoas que não são cristãs. Ele está falando de pessoas que escutam a palavra do Senhor. Então, entendemos que são seus discípulos, que são os que estão aqui nesta noite. Então, é para esses que Jesus está falando. A lição 3 é quem eu penso que engana. Pode voltar para mim a 3, irmã. É isso, essa daí. Quem eu penso que engana é a lição 3. Bom, aqui a gente vê características diferentes do prudente e do insensato. O prudente tem o hábito de se precaver, se prepara de maneira antecipada e é preparado para as dificuldades. E a gente pode colocar como uma pessoa responsável. Insensato não possui bom senso. O que é bom senso? Até eu estava vendo aqui.
noções de razão e sabedoria. Então, tanto que ali, ó, ele é contrário à razão e tem um comportamento imprudente, e a gente pode chamar de irresponsável. Olhando assim, a gente vê bem claramente as diferenças entre o prudente e o insensato. Não dá para ver assim? Olhando assim dá para ver, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão e perguntar, não tem problema. E durante muito tempo eu creio que uma boa intenção nos foi ensinado assim, que a gente conseguia, olhando assim, saber quem era prudente e quem era insensato. Bota aí o slide para mim, amor. Isso. Eu não sei vocês, mas como eu trabalho com o Ministério de Crianças, quando a gente vai procurar ensino para passar para as crianças sobre casa na areia e casa na rocha, geralmente é assim: a casa na rocha, lá em cima, e a casa na areia. Eu não sei vocês, mas durante muito tempo me foi ensinado que era assim que a casa ia ser construída, que Jesus está falando da casa ser construída, tá? Eu não estou dizendo que não existe diferença entre dois homens, existem sim diferenças. Mas eu quero mostrar uma outra ilustração, bota aí para mim, olha. Aqui. Essa aqui foi o que eu achei mais parecido. Não sei se os irmãos estão conseguindo ver, porque está meio embaçado o negócio. Mas vocês conseguem ver ali a areia? Tá vendo a areia? E aquilo ali, isso aqui é a rocha, tá? Olha o que o prudente fez. Tá vendo onde é que ele botou o alicerce dele? E olha lá o prudente, o insensato. Agora sim, eu não consegui fazer o negocinho direito no slide lá, porque eu queria mostrar sem que vocês vissem a rocha. Porque é exatamente assim que as casas são construídas. A não ser, lógico, uma exceção, né? Até eu botei na internet casa na rocha, tu vê as casas dentro da rocha. É muito interessante, mas geralmente não é assim. Né? Não é assim. Então imaginem que vocês não estão vendo a rocha ali de baixo. Olhando a olho nu, você saberia dizer quem é o prudente e quem é o sensato? Da esquerda. Hã? Da esquerda é o prudente. Isso. Esse é o prudente. Mas se você não visse a rocha, se tu não visse a rocha, pastor, teria como ver uma diferença? Se a gente botasse a mão ali na rocha, não tem como a gente ver a diferença do prudente e do insensato. E como eu falei, não é que não tem diferença, mas a estrutura, deixa eu só ver aqui, a estrutura fica escondida, ela não fica visível ao olho nu. Quando a gente tapa ali a rocha e a gente vê as duas casas, é como a gente estivesse vendo aqui as casas de todo mundo. Alguém sabe onde é que foi feito o alicerce das casas aqui? Ninguém consegue ver. Olhando assim a olho nu, e principalmente em tempos bons, as duas casas elas parecem bonitas, as duas casas parecem bem firmes, as duas casas parecem inabaláveis e aparentemente está tudo bem com as casas, mas a gente não sabe qual é o alicerce. Então, tem uma diferença sim, mas a olho nu a gente não consegue ver. A gente só vê a aparência, e principalmente em tempo bom, principalmente em tempos bons. E aí a diferença, né, eu gosto muito do texto do Lucas, se vocês tiverem aí o texto do Lucas, no verso 47 e 48, é aquilo que Jesus disse: eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Este é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, o que ele fez? Cavou, abriu profunda vala e construiu, e lançou o alicerce sobre a rocha. Esse é o prudente. Agora o insensato, versículo 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra sem alicerces. O alicerce de uma casa é construído debaixo da terra. É um lugar que ninguém vê, a não ser quem está construído, quem construiu, sabe o trabalho que deu. E Deus, com certeza. A pergunta da lição é, passa para mim, amor. Quem eu penso que engano, não construindo o alicerce da minha casa? Tiago 1,22 nos responde: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos.
Quem a gente pensa que engana não construindo uma casa sem alicerce? A gente não está enganando a outra pessoa, a gente está enganando a gente mesmo. A gente mesmo. É irresponsabilidade da nossa parte construir casas sem alicerces. Até porque, se a gente pensar, a gente tem uma grande responsabilidade quando a gente constrói uma casa. A gente vai ver isso mais pra frente. Então, quem eu penso que engana? Você pensa que está enganando quem? Deus? Você pensa que está enganando o irmão que está do seu lado? Você pensa que está enganando o pastor? A pastora? Eles não estão vendo o alicerce da casa que está sendo construída. Nós estamos enganando a nós mesmos se nós não construirmos a nossa casa baseada, firmada no alicerce, na rocha. Se nós não cavarmos, se nós não abrirmos profunda vala e não lançarmos o alicerce na rocha. Lição 4. Passa para mim, amor. Alicerce é prioridade. Mateus 6,33. Gente, esse texto ele fala muito comigo. Desde muitos anos, há mais de 6 anos, o Senhor me deu esse texto para levar ao pé da letra como tema da minha vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu nem falo o resto. Eu disse assim, Deus é a prioridade. Eu não estou interessado no resto. Eu sei que o Senhor vai cuidar de tudo. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mateus 6,33, Jesus fala sobre prioridade. E esse texto de Mateus 6,33 também está dentro do contexto do Sermão do Monte, tá? Então, prioridade é uma escolha nossa. Prioridade é uma decisão nossa. E o sujeito prudente, ele teve a sua prioridade. Se você pensar comigo. Qual é a prioridade do prudente? Cavar, abrir a vala e lançar os alicerces sobre a rocha. E o insensato, Vanessa, quer dizer que ele não teve prioridade? Eu entendo que ele teve também a sua prioridade. Só que a prioridade dele não foi cavar, não foi abrir a vala e nem lançar o alicerce sobre a rocha. Eu não sei qual foi a prioridade do prudente, mas eu fiquei pensando assim, quem sabe ele queria ser mais rápido na construção da casa? Quem sabe ele queria ter um resultado, de forma mais rápida, mais instantânea? Ou quem sabe ele estava pensando mais na decoração da casa, que tijolo ele ia botar, que móveis ele ia botar, qual a cor da tinta que ele ia pintar. Eu não sei, não que isso esteja errado, mas o problema é que a prioridade estava na ordem equivocada, confusa para ele, A ordem das prioridades estavam erradas, Jesus nos ensina que existe uma ordem, que existe um princípio espiritual. Por que primeiro os alicerces da rocha? Porque essa é a ordem das coisas. Não tem como levantar uma parede sem ter um alicerce. Então, ele teve a sua prioridade, o homem prudente teve a sua prioridade, que é colocar o alicerce, e o imprudente não teve como prioridade colocar o alicerce, e ele vai sofrer as consequências disso, assim como o prudente também vai ter as consequências, ou o resultado também de ter firmado. Aqui, então, alicerce é prioridade. Jesus é a nossa rocha inabalável. Vocês entendem isso, Quando a gente fala em alicerçar a casa na rocha, a gente está falando de Jesus. Nós entendemos que as palavras de Jesus, se nós ouvirmos e praticarmos as palavras de Jesus, estaremos firmando a nossa casa sobre a rocha. E dentro desse contexto de colocar alicerces, eu ouvi de um pastor e engenheiro o seguinte, para vocês verem como Deus acabou, como Deus é tremendo e como às vezes as coisas podem ter sido colocadas na nossa cabeça de forma equivocada. Qualquer coisa vocês me corrijam, mas eu ouvi isso de um pastor e de um engenheiro. Qual era a profissão do pai de Jesus? Alguém sabe? Alguém lembra? Carpinteiro. O que faz o carpinteiro? Hã? O que faz o carpinteiro? Fabricação de móveis é marcenaria. Carpinteiro faz as casas. Fabricação de móveis é marcenaria. José não era marceneiro, José era carpinteiro. E aí a gente vai para o Google, seu Google, para a gente entender o que
o que é construção civil? Jesus, não sei. Quais os principais serviços da construção civil? Escavação para fundação. Olha o ambiente que Jesus vivia. Jesus não vivia num ambiente em que José fazia móveis. Ele vivia no ambiente, está tremendo, ele vivia no ambiente em que José fazia a fundação das casas. Esse era o ambiente que Jesus vivia. E quem ele é? O alicerce. Ele é o nosso alicerce. Esse era o ambiente que Jesus vivia. Eu fiquei assim, louca. Porque eu disse assim, a gente pensa que Jesus vem para decorar a nossa casa. Jesus vem para ser o alicerce da nossa casa. A decoração vem depois, irmãos. A prioridade é o alicerce. Ele não quer decorar a nossa casa. Ele não quer que você fique bonitinho. Não que ele não quer que você fique bonitinho, mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Jesus vivia nesse ambiente. Ele veio para fundamentar, para alicerçar a nossa casa. Então, a lição 4 é alicerce, é prioridade. Ele veio para ser rocha, o nosso alicerce, e alicerce é prioridade. Lição 5, pode passar para mim, amor? Estou terminando. Tempestades. Não é se ela vier, mas quando vier. Aqui, uma lição muito simples. O prudente e o ímpio são crentes, ok? Eu entendi isso, espero que vocês tenham entendido isso também. Qualquer coisa, a gente conversa depois. Mas eu entendi que eles são cristãos, eles estão ouvindo a palavra de Deus no mesmo lugar, então são cristãos. Mas eles tiveram as mesmas adversidades. Lá em Mateus, eu esqueci de botar. Mateus? Foi, Mateus. Lá em Mateus, ele fala especificamente sobre isso. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Isso mostra que nós, mesmo sendo prudentes, não somos intocáveis, não somos imunes, não somos inatingíveis às tempestades que Deus manda. Porque a pessoa que mais está interessada em que a gente passe firme pela tempestade é o próprio Deus. Ele não quer a nossa ruína, Ele não quer que sejamos insensatos, porque Ele nos ama. Mas se as tempestades não vierem, nós nunca saberemos se o que alicerçamos está firme ou não. As tempestades vêm para que para que nós possamos ver o que precisa ser alicerçado, porque Deus já sabe, mas a gente não sabe, porque o nosso coração é enganoso. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente acha que já alicerçou, mas às vezes não alicerçou da forma correta, do jeito correto. Aí o que Deus manda? Deus manda chuva, Deus manda vento e bate com força. Não é um ventinho qualquer, é bater com força contra aquela casa, é transbordar os rios, é inundação. E só quem passa por inundação sabe da dificuldade que é passar por inundação. Então sopram os ventos, batem com força contra aquela casa. Deus manda chuva. Não para que a casa se destrua, mas é para que a gente possa criar consciência onde é que está o alicerce. Para que a gente possa parar, olhar e perceber se nós estamos ou não construindo a casa sobre a rocha. Ele não quer que a casa se destrua. Ele não quer que a gente seja insensato. E eu acho que isso precisa ficar bem claro para nós. Deus não manda as coisas para que a gente se desvaie tudo, né? Não é isso. A gente precisa acordar e perceber por que Deus faz as coisas. Ele sopra os ventos e bate com força. É para nos mostrar onde está alicerçada a nossa casa. Então, tempestade não é se ela vier. Tempestade para prudente, para insensato, não é se ela vai vir, não. É estar percebendo e estar atento quando ela vai vir. Ela vai vir. Isso é certo. A gente não sabe quando. E aí a gente precisa estar preparado para ela. A lição 6, a última, que é o significado da casa. Quando
Eu perguntei para Jesus, quando eu perguntei para Jesus o que ele queria que eu compartilhasse aqui, ele me falou assim: casa na areia e casa na rocha. Porque eu perguntei porque eu tenho aprendido a perguntar as coisas, tá? Eu estou aprendendo bastante coisa, irmãos, eu ainda tem muita coisa para mim aprender. Porque eu queria mesmo falar de Romanos aqui para vocês, tá? Porque eu estou apaixonada por Romanos, eu estava bem festeira, eu queria falar de Romanos, aquilo que eu tenho aprendido, mas eu decidi perguntar para Jesus o que ele queria que eu falasse para vocês, até porque é o mês da família, é o tema sobre família. E eu disse: Romanos não tem nada a ver com família. E aí, quando ele me disse casa na areia, casa na rocha, a primeira coisa que eu fui fazer é procurar o significado da palavra casa, do termo casa na Bíblia. E qual foi a minha surpresa? Eu não sabia, tá? Eu não sabia mesmo. Tanto que eu mandei um áudio ali para a Paula, do pastor, porque eu fiquei bem, assim, surpreendida. Qual foi a minha surpresa? Que o significado da palavra casa na Bíblia é família, é habitação, o habitar é morar. E Jesus me falou para eu compartilhar 3 coisas, 3 tipos de casa. Ele disse para mim falar sobre 3 tipos de casa aqui com vocês nessa noite. A primeira casa é a nossa vida, o nosso ser. A gente fala, quando a gente fala em acessar a casa na areia e casa na rocha, a primeira casa que eu quero falar é sobre a nossa vida e o nosso ser. E a Bíblia, ela compara a nossa vida como árvores. Não sei se vocês lembram lá no Salmo 1, né? Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Mas, 1 Coríntios 3, 16, 1 Coríntios 3, 16, diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O santuário de Deus que é vocês é sagrado. Nós estamos dia após dia construindo a nossa vida. E essa parábola que Jesus conta, para que a gente se identifique, nos faça refletir e nos faça perguntar se temos construído bem, da forma correta, a nossa casa, a nossa vida. Será que temos construído a nossa vida, a nossa casa, segundo a vontade de Deus? Se a casa é dele, ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, a faxina é como ele quer, ele muda as coisas de lugar do jeito que ele quer, porque a casa, o lugar é dele. O que só nos resta fazer? Romanos 12:2, deixar, para que a gente possa o quê? Experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dele na nossa vida. Então, se a casa é dele, deixa. Não segura, não resiste, não tenta fazer algo que ele não pediu, não tenta, não resiste, porque Deus resiste aos soberbos. Mas aqueles que têm o coração quebrantado e o espírito quebrantado, ele não rejeita. Então deixa ele fazer, deixa ele quebrar. E se restar só um pouquinho, não tem problema, é aquilo que ele precisa mesmo para fazer algo novo na tua vida. Então, essa primeira casa é a nossa vida, o nosso ser, para que a gente deixa ele entrar, Senhor. Nós cantamos aqui. Será que o que nós cantamos, nós temos vivido exatamente aquilo que nós estamos cantando? Diante do Senhor, aqui na casa dele? Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Nós deixamos ela para você, que isso seja real e verdadeiro em nome de Jesus na nossa vida. A segunda casa que Jesus me falou foi a casa da nossa família. Josué 24:15 declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha família, todos os que moram dentro da casa. Estamos construindo nossa família também dia após dia. E o texto que Jesus me falou sobre família, o texto que ele pediu para me falar, foi o 1 Coríntios 7,14, que diz assim: porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada
da esposa. E a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Para que nós somos família? Por que a gente é família? Eu não consegui formular essa pergunta, tá? Direitinho, mas uma família surge para ser família, não é verdade? Nós somos família, então nós temos que ser uma família. Precisa ver o que então? Convivência. O que uma família faz? Convive, né? Tem esse ato de conviver, a convivência. É no viver da proximidade. E é dessa forma da convivência que nós vamos santificando os nossos familiares que não são cristãos. E eu quero incluir os que são cristãos também, mas principalmente ele está direcionando essa palavra para os não crentes, né? Mas é nessa convivência que ele vai santificando. E aí eu fiquei pensando, eu não tenho essa realidade assim de familiar assim dentro da nossa casa, né? Ali de não cristão, mas eu fiquei pensando como seria, tá? Então eu vou ter alguns exemplos. Eu não quero ofender os irmãos em nada, eu só quero pensar e meditar para que a gente possa entender cada vez mais essa palavra, a questão de convivência, né? De santificar na convivência. Então assim, a gente não santifica os nossos irmãos no número de vezes que a nossa família lê, o quanto a gente lê a Bíblia, por exemplo, né? Não é porque a nossa família vê que a gente lê a Bíblia 3 vezes ao dia. Não estou dizendo que a gente não tem que fazer, mas não é no ato, vamos dizer, no ritual ou em algo assim, que a gente vai santificá-los. Não é quantas vezes a nossa família vê a gente orando. Ah, nossa, agora aquele irmão, aquela irmã está sempre orando. Não é quantas vezes a gente fala, né, da igreja. Você tem que ir na igreja, você tem que ir na igreja, você tem que ir na igreja. Não é quantas vezes a gente fala o nome de Jesus em voz alta na igreja. Não sei, eu estou supondo aqui algumas coisas. Mas é na convivência. É algo mais profundo. Pega bem na intimidade mesmo. É na convivência que os crentes, que os cristãos vão santificando a sua família. Não é num ritual, não é em algo assim visível. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer. Isso, no relacionamento diário. É sentado na mesa almoçando, tomando café, jantando, é fazendo a comida, é arrumando as coisas para os filhos, é o marido indo trabalhar, é voltando para casa, sabe? É a família sendo família. Fazer o que nós nascemos para fazer, é ser família. É nessa convivência, nesse relacionamento que a gente vai se santificando. E olha só que interessante, eu fiz uma pesquisa essa semana, mandei o WhatsApp para alguns irmãos, 30% me responderam, e eu fiz uma pergunta assim: qual era o primeiro ou o principal princípio para uma família viver bem? E eu mandei para crente e para não crente, tá, gente? Mandei para quais são os meus contatos. 50% responderam que era o amor. 50% responderam que era o amor o principal princípio para uma família viver bem. E o que Jesus está mostrando aqui? Que é no convívio mesmo. É amando. Até a pastora citou, né? É 1 Coríntios 13. Até o Alexandre veio falando que o pastor disse que amor a gente não consegue explicar. Não tem como. É o convívio. É o convívio. Então, você quer ganhar a sua família? Nós queremos ganhar a nossa família? Ame no convívio. Ame. Se Deus te direcionar, não chame mais, né, para que comece a orar, jejuar. E ame. Ame de verdade. Ame os nossos queridos e queridas. Até hoje a gente foi almoçar na casa da minha sogra. Eu ainda tenho que dar o meu testemunho aqui com relação à minha sogra. Eu tive muita dificuldade com a minha sogra no começo do nosso relacionamento. E hoje a gente já está melhor, muito melhor do que Jesus fez na minha vida. E ela já estava no celular e ela tem um problema no joelho. E ela estava descendo as escadas com os pratos e algumas coisas que nós íamos almoçar lá embaixo. E eu olhei aquilo, geralmente ela sempre faz as coisas sozinha, porque ela gosta, tudo do
envolvimento. E aí Jesus me fala assim: ô Vanessa, olha lá. E eu: o que foi, Senhor? É no convívio. Leva os pratos lá. Aí eu fui lá e disse: olha, a senhora quer que eu leve alguma coisa? Pega os copos e não sei o que, não sei o que. É no convívio. Eu estou aprendendo ainda, gente. Essa palavra aqui foi muito para mim também. Eu estou aprendendo ainda a amar do jeito que tem que amar. E nós vamos aprender. Então a segunda casa é a nossa família. A terceira e última casa, estou terminando, prometo. Eu estou perdida no tempo aqui, eu estou sem relógio, mas estou terminando. É a nossa igreja. A terceira casa é a nossa igreja. Quando eu comecei a meditar em casa, eu me perguntei assim: por que esse homem ele não fez um comércio em vez de fazer uma casa? Por que ele fez uma casa? Um comércio era muito mais lucrativo para ele. Ganha dinheiro. O que um comércio é? Um comércio é um local onde você só vai quando você precisa de alguma coisa. Aí você pega aquilo que você precisa, você paga por aquilo e você vai embora. Você não mora no comércio. Aí quando é que você pensa em voltar naquele comércio? Quando você precisa de alguma coisa. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Fiquei com isso assim, pensando por que ele fez uma casa e ele não fez um comércio. E aí Jesus me levou ao texto, deixa eu só pegar aqui certinho, que é Mateus 21:12, que a gente falou, né, amor? Deixa eu só ver aqui. Mateus 21:12. Isso. Mateus 21:12. Foi o texto que o Senhor me mostrou. Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. E aí eu fiquei pensando nessa questão de comércio e de casa. Porque o que Jesus está falando aqui? Que as pessoas que deveriam cuidar da casa de Deus, fazer todo o trabalho certo da casa de Deus, estavam corrompendo o local, o templo, com coisas erradas, né? Comprando e vendendo. Eles estavam, na realidade, explorando o povo, né, pastoras? E pelo que eu entendo da história, foi isso. Eles estavam explorando o povo ali, naquele lugar, no templo, naquela casa, que deve ser chamada, como Jesus falou, casa de oração, mas eles estavam fazendo dela um covil de salteadores. E aí eu fiquei pensando se a gente, por acaso, está entendendo bem essas palavras de Jesus. Por quê? Porque o grande plano de Deus é formar uma família de muitos filhos e filhas semelhantes a Jesus, tá? Efésios 1, de 3 a 6 e Romanos 8, 29 diz isso. Deus, Ele quer ser conhecido como Pai. Qual é a primeira frase da oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou? Pai nosso Pai. E oração é a forma como nós falamos com o Pai. Então a casa, Ele quer que seja chamada casa de oração, casa de conversa, casa de relacionamento com o Pai. E aí, a minha meditação maior e o meu pensamento para Deus nessa semana, e com todo amor e temor eu compartilho isso com vocês, porque é o que eu pensei, meditei muito e que a gente pensa muito, é que será que nós estamos vindo aqui, nos reunindo com essa consciência de que Deus é esse Pai de muitos filhos e que quer se relacionar conosco e que quer que a gente se relacione conosco? Ou será que lá no fundo mesmo, bem lá no fundo, a nossa motivação é comercial? Será que nós estamos vindo aqui para nos relacionarmos? Ou será que a nossa motivação é comercial? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? A diferença entre casa e comércio. Por isso que eu fiquei pensando muito nisso. E isso para mim é muito difícil de falar para vocês. Porque
Porque Deus, se por acaso a minha motivação é comercial, o Senhor tire isso da nossa vida, tire isso do nosso coração, porque não é isso que o Senhor quer que a tua igreja seja. Um lugar onde as pessoas vêm apenas quando precisam, e aí quando recebem aquilo que precisam, pagam, vou fazer aqui uma oração de 10 Pai Nosso, vou vir 5 cultos, já está pago para Deus, e depois vai embora. E aí volta quando precisa de novo. Então eu fiquei meditando muito nisso, porque se é Deus, Ele é Pai, Ele quer ser conhecido como Pai, nós precisamos entender, nos relacionarmos como uma família. Porque igreja não é um ajuntamento de pessoas para prestar apenas um ritual de culto para Deus. Igreja é encontro de irmãos, para buscar o Pai e conhecer a sua vontade. Isso que é igreja. Não é um ajuntamento de pessoas, é um encontro de irmãos e irmãs. E aí fica a minha pergunta para a gente refletir. Lembra do convívio que nós falamos agora há pouco, da questão da família, do crente e do não crente? Serve para nós também. Como nós podemos aprender a ser igreja, como nós podemos aprender a ser família neste lugar? E nós temos uma receita lá em Atos 2:42, que era como viviam os convertidos. E eu vou ler este texto, porque esse texto não é algo que foi escrito na Bíblia para não ser vivido por nós. Mas se está aqui, é porque é possível nós vivermos isso como família, aqui na Igreja Metodista no Sarandi, junto com suas congregações. E olha o que ela diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Ninguém passava necessidade naquele lugar. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, família sendo família, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. Aleluia! O caminho para o conhecimento do Pai é a distância percorrida em direção ao irmão. É neste encontro da família que Deus nos encontra. É neste encontro da família que Deus vai encontrar os perdidos. Precisamos aprender a conviver mais. Precisamos aprender como conviver mais. E para encerrar, eu não pedi, mas Jesus me deu uma palavra. E Ele disse que era para mim ler essa palavra. E agora eu estou encerrando mesmo. Que é 1 Coríntios, no capítulo 13. Não é uma leitura agradável, irmãos. Não foi uma leitura muito agradável. Eu chorei muito ouvindo essas palavras, porque falou muito comigo. E eu disse para Deus, isso para mim faz sentido. E o Senhor está pedindo para mim ler. Eu disse, eu vou ler. Eu morro de medo, mas eu vou ler. Mas se Jesus está aqui, se Ele tem conduzido a minha vida, se eu ouvir a voz dEle, realmente isso vai fazer sentido para você também. Que é uma palavra, 1 Coríntios 3, de 1 a 15, que diz assim, 1 Coríntios 3, de 1 a 15, eu vou querer ler até de 1 a 15. 3, desculpa. 1 Coríntios 3, de 1 a 15. Deixa eu só pegar uma nova versão aqui, caso eu precise ler ela diferente. Peraí. E espero que faça sentido para você, em nome de Jesus. Deixa eu só pegar aqui. Se ficar alguma dúvida de alguma palavra, a gente pode ver. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais,
como a criança em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz eu sou de Apolo e outro diz eu sou de Paulo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei e Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas o crescimento quem dá é Deus. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento, como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Você está falando do grande dia do Senhor, em que Ele há de manifestar as nossas obras. Então, ou você pode construir de ouro, de prata ou de pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Você vai se entender com Deus de como você construiu nesse dia. Então é isso que ele está falando. A gente pode construir com vários materiais, mas lógico que ele está falando que a gente construa algo que seja sólido, porque é o que ele vai dizer nos versículos seguintes. Manifesta do dia, pois o dia demonstrará, porque será revelada pelo fogo. As nossas obras, a nossa edificação vai ser revelada pelo fogo, né? Como nós falamos, pela tempestade também, mas pelo fogo nesse dia. E o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, este receberá a recompensa. E se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Então, essa palavra que eu recebi do Senhor essa semana para ler como final para vocês. Eu espero realmente que o Senhor tenha falado conosco nessa noite, que eu tenha conseguido compartilhar as bênçãos espirituais que nós temos recebido para a vida de vocês. Veja como cada um tem edificado. O Senhor quer que nós lancemos a nossa casa, a nossa vida, a vida da nossa família e a vida da igreja sobre esse alicerce. Irmãos, precisamos cavar mais. Precisamos abrir uma vala mais funda. Precisamos lançar os alicerces sobre essa rocha, para que a próxima tempestade, quando ela vier, ela não faça com que a nossa casa entre em ruína, né? Que a nossa casa caia. Porque não é essa a vontade de Deus. Não é essa a vontade de Deus. E se você precisa de ajuda para cavar, saiba que você tem um irmão ou irmã aí do seu lado. Você não está sozinho nessa caminhada. Você não está sozinho. Isso mesmo, pastor. Olha para o lado e você veja que você tem um irmão aí do seu lado, ou aqui na frente. A gente está à disposição de vocês, irmãos. E eu sei que vocês também estão à nossa disposição para que nós sejamos suportes e que nós possamos construir novamente a nossa casa, a nossa família e a nossa igreja, mas que seja feita conforme a vontade de Deus, que ela seja alicerçada na rocha. E quando o vento bater aqui de novo e bater forte, nós vamos permanecer aqui firmes e inabaláveis. Firmes e inabaláveis. Porque o Senhor não quer mais criança. Meninos mimados levados pelo vento.
Ele quer crente maduro, crente firme, forte, porque tem muita coisa para nós fazermos. Muitas vidas precisam ouvir esse amor, sentir esse amor da convivência da família, possamos aprendermos a ser família. Eu li um livro, só para terminar mesmo agora eu termino. Eu li um livro, Discipulado Século XXI, que eu li agora em fevereiro. A cultura do reino de Deus. A cultura do reino de Deus, ela sobrepõe a nossa cultura. A cultura do reino de Deus, ela é uma cultura relacional. Ela tem que haver relacionamentos. Então, eu não quero ofender. Mas existem culturas, como a gente sabe que a cultura americana, ela não gosta de relacionamento. É muito difícil formar grupos de discipulado. Ele tem experiência, nesse livro que eu estava lendo, esse escritor ele tem experiência de tentar colocar grupos de discipulado e de fazer comunhão com os irmãos na igreja lá nos Estados Unidos. Porque eles são muito sozinhos, eles gostam de ficar sozinhos e isolados. Eles não gostam de conversar, eles não gostam de se abrir, eles não gostam de falar das suas fragilidades, de tudo aquilo que eles precisam. Só que ele diz, a cultura do reino de Deus não é assim. Até diz, né, se nós confessarmos uns aos outros os nossos pecados, nós seremos curados. Nós somos suporte uns dos outros. Então a cultura do reino de Deus precisa vir. Venha o teu reino, Senhor, sobre nós. Então, se você tem uma dificuldade de se relacionar, de fazer uma amizade, comece a orar pedindo que o reino de Deus, que essa cultura do reino de Deus venha sobre a tua vida, que você aprenda a olhar o teu irmão não como inimigo, apenas como uma pessoa que você vê uma vez por semana no culto, mas como seu irmão mesmo, como família da fé, que você pode dizer, olha, estou precisando de ajuda, não estou conseguindo. É para isso que nós somos criados, para ser família. Família sendo família. E é assim que nós vamos construir a nossa casa sobre a rocha. Amém? Desculpa o horário, gente. Falei demais. Quase 9 horas, pastor. Vou passar para o senhor. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um cântico